Então quer dizer que você quer que 2025 seja o melhor ano da sua vida. Bom saber, então, pelo menos já é um começo. Porém, você precisa começar agora, porque um ano novo não é definido por uma mudança de calendário, e sim por se tornar uma pessoa nova de forma totalmente diferente que você era antes. E agora, nesse vídeo, eu vou te passar 4 tópicos importantíssimos e infalíveis para você realmente ter uma mudança significativa de ano e de pessoa. Primeiro tópico, e que realmente eu não poderia deixar de fora, é o quesito mentalidade. Isso você precisa frisar na sua cabeça. Qualquer tipo de transferência que você tenha que fazer, de uma imigração de um local para o outro, você precisa mudar a sua mentalidade perante aquilo que você vai ou quer conquistar. Independente de tudo. Independente se você já tenha a mentalidade do Steve Jobs. Se eu nunca fui para um local, eu preciso primeiro ter a mentalidade daquele local para aí sim eu me adequar àquilo. Então, ou seja, eu preciso ser para merecer. Primeiro você precisa ser, para depois merecer aquele local. Como eu consigo ser, Nathan? Tendo a mentalidade que aquele local tem. Pegou a visão? Então pega o exemplo. Vou dar um exemplo bem baixo aqui para você imaginar e você ter uma facilidade maior de conseguir ver isso e conseguir entender isso. Você trabalha na 25 de março. Porém, o seu sonho da vida é trabalhar na Gucci. Veja bem, para você fazer essa transferência, essa mudança de trabalhar na 25 de março para ir para a Gucci, que é uma das lojas de mais alto padrão, alto nível do mundo, você precisa mudar sua mentalidade. Natan, mas é o mesmo ramo, é um ramo de roupa, de vendas, igual. Porque os mesmos os vendedores que estão vendendo na 25 de março não são os mesmos e não são as mesmas pessoas que têm as mesmas mentalidades que vendem na Gucci. Então você precisa mudar a sua mentalidade. Dentro desse caminho aqui, dentro dessa translação, você precisa mudar a sua mentalidade para uma mentalidade melhor. Então, Nathan, como eu consigo chegar aqui? Lembra, ser para merecer. Se você acha que você merece chegar aqui na Gucci aqui sem mudar a sua mentalidade, esquece, você não vai conseguir. Agora, se você tem essa conscientização que primeiro você precisa se tornar um vendedor da Gucci ou que tem a mentalidade de um vendedor de alto nível, você primeiro começa a estudar sobre mentalidade e mudar sua mentalidade. Depois de tanto você estudar e se aperfeiçoar, você passa conforme o tempo, porque a vida é justa, para ser vendedor da Gucci ou qualquer outra loja que seja de alto padrão, alto nível. Isso foi um exemplo bem raso, tá? Não significa que seja esse o seu caso, mas o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte: qualquer tipo de imigração que você quer fazer, qualquer tipo de transferência que você quer fazer, você precisa mudar sua mentalidade. A mentalidade é o começo de tudo, cara. O que define a sua vida é a sua mentalidade, é a forma que você pensa. Pode ver, os seus amigos e a sua vida com certeza estão de acordo com as coisas que você pensa e a forma que você vê o mundo. Simples assim. O que difere uma pessoa bem-sucedida para uma pessoa mal-sucedida é a mentalidade. Uma tem a mentalidade abundante de crescimento, outra tem a mentalidade fixa e escassa. Simplesmente isso. Então você precisa mudar sua mentalidade, cara. Precisa mudar sua mentalidade. Tá? Então, como muda a minha mentalidade? Primeiro, você começa a ter uma visão positiva das coisas, você começa a ver as coisas positivas e não somente as coisas negativas. Pessoas mal-sucedidas geralmente veem só coisas negativas, ou seja, são negativos e automaticamente os resultados dela acabam co-criando em algo negativo. E segundo, pensam negativo. Então, eles costumam ver as coisas só pelo lado negativo. Então, eu tenho que investir em tal coisa. Nossa, mas é muita grana. Mas elas não pensam que lá na frente, daqui a 2 anos, elas vão ter um faturamento gigantesco. Então, elas só focam no lado negativo da coisa. No lado negativo, entre aspas, né? Porque pode ser um lado negativo agora, mas amanhã depois pode ser um lado positivo. Então, você precisa mudar a sua mentalidade dessa forma. Precisa se absorver mais conhecimento também, óbvio. Por quê? Se você tem uma mentalidade escassa, provavelmente é porque você não é uma pessoa humilde, vamos dizer assim. E humilde eu não estou dizendo arrogante, eu estou falando humilde no quesito de aprender.
Você realmente não quer aprender. E aí você se prende na mentalidade de escassez. Então você precisa se abrir para o novo e precisa conhecer novos horizontes, novos conhecimentos, novas falas e novas visões para você mudar a sua mentalidade, mudar a forma de você ver as coisas, porque muitas das vezes a forma que você vê as coisas é o que impede você de progredir, mudar de vida, mudar de ambientes, mudar de hábitos, mudar de comportamentos, mudar de tudo. Segundo ponto, você precisa desenvolver foco. E uma das coisas que você precisa saber antes de querer desenvolver foco é o seguinte: energia e tempo são coisas limitadas na nossa vida. Ou seja, tem um limite. O nosso tempo tem um limite. Quanto mais tempo passa, menos tempo a gente tem aqui na Terra. Então ele tem um limite. Ele tem um limite para acabar. A nossa energia é a mesma coisa. Todos os dias, vamos supor, você tem 10 bolinhas de energia. Cada distração que você tem e que você não coloca no local correto que vai fazer você progredir, você tira uma bolinha de energia. Então, poxa, eu estou lendo aqui concentrado. Só que bate uma notificação no celular e eu clico no celular e olho. Quando eu olho para o celular e vejo a notificação e entro no WhatsApp para ver o que é, eu já perdi 2 pontos. De 10 pontos que estava focado no livro de energia, eu perdi 2 pontos de energia. Porque foram para o celular. Já desviou a parte cognitiva do cérebro. Passou do livro para o celular, 2 pontos. Então eu fiquei com 8 no livro e 2 no celular. Nossa, mas é um requisito muito difícil que envolve o meu lado emocional e que envolve um trabalho muito profundo da minha parte cognitiva. Essa mensagem que me mandaram faz eu raciocinar muito. Então, ou seja, de 2 pontos já me exigiu mais 3, ou seja, 5. Então ali eu já deposito 5 pontos na notificação do celular. Outros 5 estão no livro. E vai indo decaindo. E ou seja, eu tenho 10 no dia. Então, quanto mais distrações você ter, quanto mais você desviar, pior fica. Outro ponto que você tem que se conscientizar sobre foco. O foco, ele é totalmente ao contrário de consistência, por exemplo. Por quê? Consistência é o quê? É você seguir uma linha reta até o final, até chegar no resultado. O foco é o quê? É você se concentrar em uma atividade até ter resultados positivos. Só que tem um ponto. Tem um ponto muito específico nisso. Quanto mais foco você ter, menos consistência você vai precisar. Porque quanto mais foco você tem, mais aumenta as horas, o conhecimento e a capacidade que você desenvolve sobre aquilo. Automaticamente você vai precisar de menos consistência, porque você não vai precisar, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que estuda medicina 1 hora por dia. Só que dentro dessa 1 hora, praticamente 30 minutos ela acaba desperdiçando com distrações. Notificações do celular, outra pessoa chama ela e acaba se perdendo nos próprios pensamentos. A outra pessoa também estuda medicina, só que dessa 1 hora ela fica focada, ela não desvia, ela não tem distração na vida dela. Essa pessoa que tem um foco de 1 hora, ela faz medicina por 1 hora, e dentro dessa 1 hora ela desenvolve um foco de 1 hora ao mesmo tempo também, ela vai chegar muito mais rápido num resultado do que essa pessoa que também estuda 1 hora, porém tem um foco somente de 30 minutos. Essa pessoa que desenvolveu um foco de 30 minutos, ela vai ter que ter um processo muito maior de consistência. Ela vai demorar mais tempo para chegar porque ela não desenvolveu o foco, então ela vai precisar de mais consistência no caminho. Ela vai precisar martelar mais ainda no caminho para chegar no resultado. Essa pessoa que tem um foco maior, ela vai precisar de menos consistência. Por quê? Porque ela tem mais foco. É bem nítido isso. Quanto mais conhecimento você absorver dentro da questão de foco, menos consistência você vai precisar no caminho. Então, o foco, se você é uma pessoa que não gosta de ser consistente, o foco é um baita de um benefício para quem não gosta de ser consistente, mas quer ter resultado. Desenvolva foco, cara. O foco, ele é muito importante. Então, quais as técnicas de foco? Tem várias. Pode ser meditação. É como se fosse uma musculação para o seu cérebro, meditação. E pode ser também, uma técnica que eu tenho basicamente, que é você prestar atenção no relógio, né, no barulho do relógio, acionar o seu cronômetro, prestar atenção no seu relógio e tentar prestar atenção somente no barulho que o relógio faz. E aí, quando você se distrair com alguma coisa do mundo exterior,
um carro passando, uma notificação, ou o seu próprio cérebro também te mandando pensamentos totalmente diferentes e totalmente ao contrário daquilo que você está focando, que não seja do barulho, você automaticamente se desconcentrou. Então você vai olhar o seu cronômetro e vai ver quanto tempo você conseguiu frisar, quanto tempo você conseguiu ficar. Você vai fazer isso todos os dias e você vai ver que cada dia que passar, você vai indo aumentando a sua quantidade de foco no cronômetro. Então, ou seja, hoje eu consegui ficar 10 segundos, amanhã eu consigo ficar 20, 30, 50, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Você vai vendo que vai aumentando, porque o cérebro vai indo se acostumando a focar somente em uma coisa só. Tá? Então é muito importante você frisar isso na sua cabeça, você desenvolver isso na sua cabeça. Tenha foco. Foque em uma coisa só. Somente em uma coisa só. Tá? Se você focar em mais de uma coisa só, vai dar brete. Tá? Porque uma pessoa que tenta se especializar em tudo não é especialista em nada. Então você precisa focar em uma coisa só. Para você desenvolver um foco único no seu cérebro, para o seu cérebro não se prender, não se perder em distrações. Terceiro ponto, e muito importante, crie network. Até o que é network? Network significa rede de internet, praticamente, tá? Se você puxar, network significa rede de trabalho. Então, ou seja, você se conectar com pessoas que estejam envolvidas com o seu trabalho, mas basicamente você se conectar com pessoas que estejam envolvidas com o seu desenvolvimento, que estejam propícias a te ajudar a se desenvolver. Crie rede de network, pelo amor de Deus. São os networks, as pessoas corretas que já chegaram onde você quer chegar, ou que têm mais capacidade, ou que estão na mesma trilha, no mesmo caminho do que você, que vai fortalecer a sua mentalidade, que vai fortalecer a sua evolução, a sua consistência, o seu progresso no caminho. Então você precisa se conectar com as pessoas corretas e automaticamente já elimina as pessoas que você sabe que não vai te ajudar nesse caminho, tá? 2025, cara, tem que ser o ano do descarte. O ano do descarte para as coisas velhas, para as coisas antigas, para as coisas que não vão fazer você evoluir, e o ano da prospecção, o ano da evolução, da conversão para coisas positivas que vão fazer você evoluir e mudar de vida. Então você precisa criar grupos de networks positivos. Nada como eu crio grupos de networks positivos. Na internet é um ambiente excelente para você começar. Então, já pela internet, pelo mundo intelectual, já começa a se conectar com pessoas que realmente você sabe que vai fazer você evoluir. Especialistas que você sabe que vai fazer evoluir. E tira essa sua crença boba e essa sua objeção. Ah, eu não acompanho coach. Então tá, velho. Começa a acompanhar aí, continua acompanhando os atrizes, os atores, os funkeiros que você costuma acompanhar e você vai ver onde você vai parar, certo? As pessoas aqui no Brasil, elas têm dificuldade de entender que é o seguinte: ah, estão vendendo um curso para mim, vendedor de curso. Entenda, a pessoa quer o seu bem, a pessoa quer a sua evolução. Por isso que ela está vendendo o curso dela. O curso dela nada mais é do que o conhecimento que ela tem. Você está negligenciando o próprio conhecimento que ela tem, que pode te agregar na tua vida e fazer você mudar de vida também. Só que as pessoas têm mania de vanglamorizar influenciadores, atores, atrizes, funkeiros, cantores, pessoal que influencia elas, na maioria das vezes, a jogar na Blazer, perder todo o dinheiro e continuar sendo pobre. Então vai entender a mentalidade do povo brasileiro. Enfim, é uma mentalidade que tem que progredir muito ainda. Mas se conecte com pessoas corretas, se conecte com pessoas que você sabe que vai fazer você evoluir, que você sabe que vai fazer você crescer. E eu tenho certeza que você sabe o tipo de pessoa que não vai fazer você evoluir, o tipo de pessoa que vai fazer você evoluir. Não é acompanhando o funkeiro, não é acompanhando a atriz, vendo a rotina deles que vai fazer você evoluir, porque eles não vão te dar nenhum conhecimento. Basicamente, eles vão estar inflando o ego deles, mostrando a rotina deles e o quão foda a vida deles é, e o quão ridículo você é sendo medíocre e deixando você para trás. Agora, se você acompanhar as pessoas corretas, essas pessoas, todos os dias que você vê os stories, vê os views delas, elas vão estar te agregando conhecimento, vão estar fazendo você evoluir profissionalmente e pessoalmente, se tornando um homem, uma mulher, uma pessoa, um ser melhor. Certo? Então é muito importante você criar networks. Vá em ambientes mais sofisticados, mais abundantes, que você sabe que você tem chance de criar mais conexões na sua cidade. Então busque esses ambientes. Ah, mas é muito caro. Nunca compare o preço que você vai pagar
com o network que você vai fazer. Network é igual a valor. O valor que aquilo vai te gerar daqui a 2, 3, 4 anos, 5 anos, vai ser totalmente imerso, imenso em questões de comparação com o preço que você vai pagar momentaneamente falando. Então, invista em network, cara. Muitos players, muitas pessoas mudaram só pelo network, só pelas conexões que elas fizeram. Por isso que existe a famosa frase, né? Os primeiros R$ 1.000 que você adquirir e você conquistar na vida são frutos de trabalho duro. Os primeiros R$ 100.000 que você adquirir e faturar na vida são fruto do seu trabalho inteligente. E os primeiros R$ 1 milhão que você faturar na vida são por conta das conexões e dos networks que você fez. Então, fortaleça o seu network, se conecte com pessoas corretas que vão fazer você evoluir e progredir todos os dias, que façam você aprender todos os dias. Se você estiver perto de você, melhor ainda. Se você não tiver, busque procurar no mundo intelectual. O quarto ponto muito importante é cultive resiliência e ajuste perante o caminho, no caminho. Por que, Natan, eu preciso de resiliência e ajuste? Bom, meu amigo, não sei se alguém já te avisou, mas nem todos os dias dá sol na praia. Às vezes chove e você precisa se proteger perante isso. Você precisa entender que tempos ruins acontecem e que coisas negativas vai acontecer na sua vida, mas você não pode se desestabilizar perante esse 2025. Então, entenda que 2025 vai ter algumas coisas ruins, vai ter alguns tempos ruins, você vai estar alguns dias tristes, você vai ficar cansado em alguns dias, você talvez pense em desistir, mas essa não vai ser a hora e não pode ser a hora de você desistir, e muito menos parar dessa jornada. Os tempos ruins são necessários para o nosso crescimento, cara. Não é errando que se aprende, mas errando faz você tirar uma lição gigantesca na sua vida, que faz você mudar e ressignificar muitas coisas. Faz você evoluir em vários aspectos, faz você não errar mais. Porque se você tira uma lição e aprende com aquele erro, você está muito mais propício para chegar à vitória do que uma pessoa que nunca errou. Porque a pessoa que nunca errou, ela tem a probabilidade maior do que você de errar e de demorar mais tempo para chegar naquela vitória. Só que você, como já errou e você sabe as armadilhas que tem, você vai evitar o erro por conta das experiências que você colheu ao ser derrubado, ou ao perder, ou ao ser derrotado. Então, um ponto muito importante que você precisa frisar na sua cabeça. Tempos ruins acontecem, vai acontecer, é normal, é comum. Só não é normal você desistir. Não é normal você virar um fracassado. Não é normal você virar mediano na vida. Não é normal você virar um medíocre, que faz parte da média. Não é normal você ser normal. Então, ou seja, enfrente a tempestade, cara. A vida é muito mais do que esperar a tempestade passar. É sobre saber dançar na chuva, cara. A vida não é sobre esperar a tempestade passar. É sobre saber dançar na chuva. Ou seja, independente do momento, independente da circunstância, do contexto, é você saber lidar com aquela situação e prosseguir, continuar. Com certeza 2024 foi um pouco difícil para você, teve alguns momentos difíceis. Para mim também foi a mesma coisa, mas eu tô aqui de boa, gravando para você. Errei, adquiri muito resultado também. Claro, no meu caso foi muito mais resultados positivos do que negativos. Para você talvez seja diferente, mas enfim, você precisa se conscientizar que a vida é assim, cara. Não é por conta de um erro, de algo que não deu certo, do tempo que tá ruim, das tempestades, dos ventos, do navio balançando, que você simplesmente vai largar as coisas e vai parar de fazer o que precisa ser feito para mudar a sua vida. Você precisa continuar, tá? Um vencedor é um perdedor que perdeu um monte de vezes. Aí, pela 11ª vez, ele tentou mais uma vez e aí ele acertou e ganhou. Então você precisa entender que se você é um perdedor, se você é cogitado como um perdedor hoje em dia, ou agora nesse momento, não se preocupe, cara. Porque um vencedor, ele perdeu umas 20, 30, 100, 200 vezes para depois conseguir a primeira vitória e ser aplaudido por todo mundo.
mas ele errou milésimas vezes, centésimas vezes. Aprenda isso. Não desista, que 2025 seja um ano foda pra você. E sempre que precisa, cara, volta a ver esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai fortalecer demais a sua vida. Vai melhorar demais a sua vida. E lembra, tudo depende de ti. Não culpe os outros. Não terceirize a culpa. Simplesmente joga o seu jogo. Na calada, quieto, sem falar pra ninguém, sem contar pra ninguém. Sem fofocar pra ninguém. Simplesmente continue.